Boa noite, tia Lili. Que legal você tá aí. Tudo bem? Vamos lá, Lívia. Vamos lá. Aê! Vamos lá, nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lívia. Meu nome é Daniel Paiva, sou do Movimento da Petrópolis. Nós estamos aqui na nossa série de entrevistas aqui com os pré-candidatos à prefeitura. Apesar da convenção, ainda são pré-candidatos, né? Até Uhum. 26 ou 27, não é isso? Acho que é mais ou menos isso, né, Lívia? Então, a gente está com a Lívia aqui. Eu gostaria que Isso. você apresentasse, então, para a gente, Lívia. Quem é Lívia Miranda? Bem, eu acho que agora o som melhorou, agora tá tudo bem. Melhorou? Tá tudo É, jóia. eu, show. Eu sou professora Lívia Miranda, né? Sou professora aqui na rede municipal de Petrópolis. Eu vim para Petrópolis, Daniel, para trabalhar. Eu saí de uma cidade muito pequena, chamada Bom Jesus do Itabapoana, e vim para Petrópolis em 2008. E, cara, engraçado que nesse momento, nesse movimento político, né, e de dar entrevista e tudo, é um momento também de fazer exercício com a minha história. Então, eu fico lembrando das coisas que às vezes a gente deixa passar. Mas eu aprendi a andar de ônibus aqui em Petrópolis. Olha Lá que em Bom Jesus legal. não tem ônibus. Assim, uma série de outras coisas que eu aprendi aqui em Petrópolis, sabe? Eu vim para cá não conhecer ninguém. Eu passei no concurso público e fui construindo a minha vida, fazendo amigos, ganhando uma nova família. E isso eu posso afirmar que aqui em Petrópolis eu formei outra família, a família de afetos, a família política, família de amizades, família no trabalho. Então, e aí, bem, nessa caminhada toda, eu trabalhei em algumas escolas, e aí tem uma coisa interessante também, que quando a gente passa no concurso público, principalmente quando você é professora, você vai trabalhar nas escolas mais afastadas, né? Escola que ninguém quer ir, é para onde a gente vai. E aí, assim, o desafio de trabalhar com as crianças de periferia, com a maior parte das crianças com problemas sociais, né? E, e aí, ainda nessa caminhada profissional, eu me encanto pela educação inclusiva. Então, hoje eu trabalho em sala de recursos multifuncionais, né, já há algum tempo, e trabalho nesse suporte às crianças que têm algum tipo de deficiência. E, bem, aí eu trabalho em administração, só que quando eu entro na sala de aula, é onde meu olho brilha, é onde eu gosto de estar. E aí eu me encanto pela profissão docente e sigo nesse exercício. E como eu penso que faz parte da nossa profissão como professor e professora, continuar estudando. Então, eu sigo meus estudos, eu sou também mestranda em educação na UF e tenho grande vontade, sabe, da gente discutir muito a política pública educacional, as políticas públicas em geral, e acho que isso é um exercício nosso também aqui na cidade, sabe? Eu acho que as políticas públicas que estão mais perto de nós é a política pública municipal. Não que das outras esferas nós não sintamos, né? A gente sente também. Mas a política pública do município é a que a gente está sentindo na pele. Quer ver um exemplo? Desse momento de reabertura ou não do comércio, desse momento de retomada ou não das aulas. Isso tudo é política pública que se faz aqui no município. Então, por isso que a gente sente mais a política pública que é pensada aqui no município. E aí, eu acho que eu não me esqueci de nada. Sou militante de base do Sindicato da Educação, então uma defensora da classe trabalhadora, dos profissionais e das profissionais da educação. Tivemos um movimento muito grande no ano de 2018, que foi a greve da educação, que parou a cidade durante vários dias,
reclamando, né, e pautando não só a questão do reajuste, Daniel, mas também a questão da condição de trabalho. E com isso me envolvo também em diversos outros movimentos sociais, o movimento LGBT, nós temos um coletivo chamado Educação à Resistência, que debate a educação pública, a educação que é feita nas escolas públicas, e também no movimento feminista, e com isso a gente vai construindo essa caminhada que é política, porque tem uma coisa que eu tenho certeza, é que nós não somos isentos e isentas, né? E essa nossa formação política, ela se dá em algum lugar. A minha se dá no campo do meu trabalho, na minha vida também, né, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, nos meus estudos, mas, sobretudo, na minha militância nos movimentos sociais. Então, eu falei um pouquinho dessa minha trajetória, e eu acredito que nós temos muito a contribuir, os movimentos sociais têm muito a contribuir nas políticas públicas do município, do estado e da nação, mas, sobretudo, aqui no município que temos tantos movimentos, né? Temos aqui o CDDH, que eu lembro sempre que é um espaço de resistência, né? O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, mas outros diversos movimentos sociais e coletivos que se fazem aqui na cidade, que se unem, Daniel, para organizar, por exemplo, o 8M, que se unem para fazer o 15M, que o ano passado que parou a cidade, para dizer, olha, a educação pública ninguém mexe, ninguém vai tirar dinheiro. E eu acho que nós precisamos unir, inclusive, os movimentos sociais agora para defender o SUS, certo? Então, eu acho que é isso, né? A nossa caminhada política, e eu digo minha e de tantas outras pessoas que estão na vida política, eu sei que se dá pelo envolvimento nos movimentos sociais também. Então, isso é um pouquinho de mim, né? Legal. Isso é a sua vida, né? Isso que eu estava vendo aqui, né? A questão da construção, e aí você tocou uma questão do feminismo, né? Você hoje é a única mulher pré-candidata aí ao cargo majoritário, né? Como é que é essa representação para você e como é que isso se construiu dentro do PCdoB, dentro do seu partido? Certo. É importante, né? Ainda somos pré-candidatos, aliás, é a única mulher pré-candidata até o dia 27. Dia 27 de setembro começa a campanha, então homologa as candidaturas e seremos candidatos e candidatas a partir dali. Mas, sim, sou a única mulher, então eu vejo que isso é fundamental para a gente pautar, Daniel, e demais seguidores do Movimento Petrópolis. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para dizer o papel fundamental que o Movimento Petrópolis faz, chamando os pré-candidatos, e eu como pré-candidata a prefeita, mas também, Daniel, chamando os pré-candidatos à Câmara de Vereadores, para vir aqui, para falar sobre sua visão da política, a sua atuação na cidade, porque eu acredito que esse é um debate que nós precisamos fazer, um debate da mídia, que dá espaço, muito espaço, aliás, pode dar mais, né? Porque falar de política nunca é pouco, aliás, nunca é demais, é sempre pouco, né? É sempre pouco e nunca é demais, porque a política está no nosso cotidiano, mas, sobretudo, dá espaço para as pessoas que estão concorrendo ao legislativo. Porque essas pessoas dependem muito das redes sociais e da sua rede de contatos. Agora, se tivéssemos espaço na mídia para dizer, olha, somos pré-candidatos, somos candidatos, né, quando chegar a hora de ser candidato, e candidatas e pré-candidatas ao legislativo, e temos essas pautas, sabe? Então, eu vejo o Movimento Petrópolis com um papel fundamental aqui, né, nas eleições municipais. Eu acho que esse canal, Daniel, ele tem que ser muito bem valorizado. Eu acho que todo o movimento progressista precisa dar muito valor ao Movimento Petrópolis e que tenhamos outros canais que façam esse exercício, porque a gente sabe que vocês têm um grande planejamento para isso não se dá no espontaneísmo, isso é planejado, pensado, estudado, e eu vejo isso com muito carinho. Acho que isso tem que ser cada vez mais incentivado. Bem, e falando um pouquinho da representatividade da mulher na política, a gente precisa ter um cuidado com a coisa da representatividade, porque não basta ser mulher. Tem que ser mulher e tem que ser feminista.
né? Porque ser mulher já é um desafio, né? Mas ser mulher, se colocar no campo progressista e se colocar na política como defensora das pautas feministas, cara, isso é um desafio ainda maior. E que eu estava agora numa live falando sobre saúde pública para mulheres, e assim, só mulheres, né, no debate, e que, o quanto nós precisamos, por exemplo, uma coisa colocada em mulheres, né? Isso quer dizer o quê, Daniel? Quer dizer que precisa de um espaço ter tanto receita, né, verba para investimento nas políticas públicas, mas que terão pessoas para isso, pessoas para pensar essa política pública e as pessoas que não vão pensar isso sozinhas, mas que vão envolver a sociedade civil, certo? Então, assim, nós precisamos de dar mais espaço para as políticas públicas atuarem, institucionalizar, porque as políticas elas não podem acontecer no espontaneísmo, né? Do tipo, olha, eu acho que isso aqui vai dar certo e vamos fazer. Não, isso tudo tem que ser pensado, planejado. E também precisamos de mais mulheres para isso. Porque, assim, temos muitos feministas, né? Muitos homens que se acham feministas e que acham que podem falar por nós. E tem uma expressão que diz, nada de nós sem nós. E aí eu temo dizer, tudo por nós, com nós, né? Tudo pela política e tudo pela elaboração de políticas públicas e que não sejam políticas de governo. Esse é um grande perigo. As políticas que se fazem apenas para um governo. Nós temos aqui na cidade de Petrópolis, por exemplo, algumas iniciativas que se deram nessa atual gestão que são políticas de governo, não tem a menor possibilidade de ter continuidade. Sabe por quê? Porque não está institucionalizado. Alguns programas que aconteceram e que certamente não terão continuidade porque não está institucionalizado, porque a solidez, né, aquilo que embasa o programa também não existe. E assim, a prefeitura e as iniciativas não podem servir de cabide de emprego. Né? Alguém que está em casa e uma tia que está em casa não tem o que fazer, vai para a prefeitura, não pode ser. Essas iniciativas precisam ser muito bem planejadas, envolvendo a sociedade civil, passando pelos conselhos municipais, tendo ali a representatividade da sociedade civil. É possível criação de outros institutos, né? Quando eu digo institutos, são mecanismos que podem envolver mais a sociedade civil nas discussões de políticas públicas. E para isso, quando a gente fala da participação da mulher, nós estamos falando de uma maioria da sociedade que está alijada do processo, certo? Que não tem muitas vezes o direito de participar da política, que não sabe sequer como se dá o processo eleitoral, porque ninguém se elege sozinho ou sozinha. A pessoa mais votada da Câmara, a mulher mais votada da Câmara de Vereadores na última eleição, não se elegeu sozinha. Então, isso se dá através de um coletivo. E é isso que o Movimento Comuns e que o PCdoB propõe na nossa chapa de vereadores, de candidatos e pré-candidatos a vereadores e vereadoras. É assim que a gente vê também a nossa construção para o projeto majoritário, é um projeto coletivo. O nosso programa de governo, que nós intitulamos Programa dos Comuns em Defesa da Vida, ele se deu, Daniel, numa longa discussão com pessoas de Petrópolis, porque nós temos aqui muitas pessoas inteligentes que podem colaborar, dentre eles, eu estou vendo aqui o comentário do Michel, da Tia Lili, da Viviane Esther, tantas outras pessoas que vivem os problemas da cidade e que entendem e que sabem que a gente pode construir alternativas juntos, né? Juntos e juntas. E com isso eu digo o seguinte, o nosso programa ele foi construído com muitos corações, com muitas mãos e com muitas mentes. E assim, eu tenho muito orgulho... Ai, caiu aqui o troço do fone. Eu tenho muito orgulho... Eu não me adapto com isso aqui, gente. Isso aqui... eu não me adapto, eu sou muito analógico para certas coisas. Assim, eu sou... E as pessoas que me conhecem um pouquinho sabem o quanto eu prezo pela coletividade, pela construção conjunta. Sabe por quê?
porque acho que o nosso exercício também na sala de aula nos provoca a pensar nisso. As atividades e as tarefas que são impostas, elas não são executadas com a mesma maneira, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação das tarefas que são pensadas coletivamente. Se temos um coletivo de pessoas para debater, para construir, para ter pontos e contrapontos, nas contradições, as contradições são fundamentais para a gente avançar. Então, se nós temos um coletivo de pessoas que pensam em conjunto, e não estou dizendo que pensam iguais, mas que estão dispostos a pensar, o resultado disso é um grande exercício mental, é um grande exercício de consensos, é um grande exercício de coletividade, certo? Então, assim, quando pensar nessa participação da mulher na política, é pensar em envolver a maior parte das pessoas que estão na sociedade. As mulheres trabalhadoras, as negras, que são muitas vezes a maior parte das mulheres que são violentadas e precisam estar envolvidas no debate, por exemplo, de alternativas para solucionar a violência contra a mulher. Sabe? Então, assim, eu acho que nós temos muita possibilidade de ter aqui na cidade uma mulher na prefeitura, uma mulher na vice-prefeitura, uma mulher nas secretarias, muitas mulheres na Câmara de Vereadores, mulheres que vão honrar o voto de cada pessoa que depositou na urna, porque, assim, eu queria também fazer uma provocação para o pessoal que está assistindo, se as pessoas se orgulham da Câmara de Vereadores que temos, né? Essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui, o pessoal que quiser comentar aí no chat se orgulha do voto, e eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo certamente não votou no pessoal que está na Câmara hoje, mas assim, se a gente tem orgulho hoje da nossa Câmara de Vereadores, da nossa Prefeitura, que sinceramente, do meu ponto de vista, é só vergonha. Do meu ponto de vista, eu não quero mais 4 anos desse tipo de gestão, certo? Então, eu acho que nós temos aí grandes possibilidades e temos possibilidade de mudar os rumos da cidade. Muito legal. Você estava falando aí, você passou aí falando um pouquinho dessa questão dos eixos, aí, como é que se constrói essa questão dentro do partido, né, da questão coletiva, né, a questão dos comuns. Né? Ontem a gente teve um bate-papo ontem com a tia Lili, foi maravilhoso, ela está aí com a gente, aí, foi um bate-papo muito bom com ela. Né? E aí você passou pela questão dos conselhos municipais, né? Ou seja, a gente tem que incentivar mais essa participação coletiva nesses conselhos, né? Ou seja, coletiva não, mas participação da população nos conselhos. Mas a gente vê que existe uma proporcionalidade um pouco tendendo mais ao governo que efetivamente à população. Né? Como é que vocês no PCdoB, como é que você vê isso nessa questão para o Executivo? O que é que o Executivo pode fazer em relação a isso? Perfeito, Daniel. Hoje é bom que a gente fala com todo mundo aqui que está assistindo e o pessoal vai, além de ficar sabendo, se não sabe, mas vai passar adiante. A composição hoje dos conselhos municipais é de 50-50, né? Exceto, tem um conselho que tem essa exceção, se não me engano é o Conselho de Saúde. Mas, 50% dos conselhos é formado pela administração, pela gestão municipal, certo? Por aquela gestão ali. E a outra metade é formada pela sociedade civil. Aí eu quero fazer uma proposição. Imagina que a prefeitura tem uma proposta e manda para o conselho municipal e diz o seguinte, minha gente, aí o presidente coloca lá para votar aquela pauta. E muito bem, qual o percentual que vocês acham que precisa para votar? Normalmente é um pouco mais, passa da metade. Aí o governo inteiro vota a favor da proposta que o governo manda. Né? As cadeiras do governo vão votar a favor da proposta que foi mandada. A outra metade, se alguém dali vota a favor também, a possibilidade disso ser aprovado é muito grande. É muito grande. Então, a nossa é que exista nos conselhos municipais a ampliação
da participação da sociedade civil. Ou seja, que aumente as cadeiras da sociedade civil, que a sociedade civil seja a maioria, que não seja 50-50, mas que seja a maioria. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas, primeiro, se envolvam nos conselhos, para que não seja um lugar com cartas marcadas, né? E que o que for colocado ali seja debatido. Porque se você sabe que o que vai ser votado vai ser aprovado, qual é a vontade da pessoa de debater em cima daquilo, né? O exercício do convencimento, ele fica fragilizado. Mas se você tem uma disparidade, se você tem uma distribuição desigual, porque é necessário que você tenha um percentual da administração pública, o outro percentual da sociedade civil, mas numa quantidade maior, e aí com mais representatividade, com representatividade de mais instituições da sociedade civil, de mais ONGs, de mais institutos, de mais associações de moradores, de inscrições por CPF, porque isso pode ser possível também, inscrições por CPF. E aí eu tenho um caso curioso, que é uma votação, por exemplo, do Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito. O ajuste da tarifa de ônibus passa pelo Comutran, né? Ali que define a tarifa, ali que tem a tabela que vai definir o valor da tarifa. E aí tem uma situação em que esses 50% da sociedade civil, o que acontece? Os donos das empresas de ônibus colocaram nesse outro... Aliás, eu me confundi, não, um terço é no Comutran, que é composto pelo percentual da administração pública, o outro percentual das empresas de ônibus e o outro um terço da sociedade civil. As empresas de ônibus, espertamente, fizeram esse um terço da sociedade civil ser também de empresas de ônibus. Como assim? Eles mandaram trazer pessoas, né, que representassem eles e que votassem a favor, que eles fossem eleitos para votar a favor das propostas das empresas de ônibus. Isso é de um absurdo tamanho, porque como se dará um enfrentamento do reajuste da tarifa? Além do Conselho Municipal, tem a Câmara de Vereadores. Mas aí eu faço outra provocação. Com essa Câmara de Vereadores que temos, em que muitos dali são financiados pelas empresas, chega agora no período eleitoral, muitos deles têm campanhas milionárias, né? Campanhas milionárias. Como? Como que isso se dá? Porque de onde sai esse dinheiro? Essa é uma pergunta que o povo tem que fazer. Se você chega para um candidato e pede dinheiro e ele te dá, esse dinheiro está saindo de algum lugar, que não é o bolso dele, né? Então, essa é uma provocação que tem que ser, né, refletida pelas pessoas, porque, enfim, a pessoa que compra o voto, ela dificilmente vai votar a seu favor. Vamos pensar nesse trocadilho também, sabe? E aí a nossa defesa, Daniel, para voltar lá, como que a gente define isso, a nossa defesa é que se tenha a ampliação da participação da sociedade civil nos conselhos municipais, para que o debate ocorra e para que nenhum voto seja vencido apenas por não debater a proposta. O nosso intuito, e é assim que acontece, é que os votos, né, as questões são debatidas e que esse exercício da votação se dá pelo consenso. O consenso não pode ser nunca uma imposição ou simplesmente aquele debate para cansar, não. O consenso ele precisa vir de reflexão, do entendimento de que o melhor pelo povo deve ser feito, certo? Então, essa é a nossa proposta, sabe? E além do Conselho Municipal, tem uma proposta ousada do Movimento dos Comuns, que é a criação de conselhos comunitários, né, do debate do orçamento participativo. Isso precisa ser feito, porque qualquer política pública que o Executivo provoque, que o Executivo planeje colocar, ele tem que estar no orçamento. E veja bem, se a gente não participa do orçamento, isso não vai ser aprovado, certo? Nunca vai ser contemplado. Quando a gente fala de participação no orçamento, nós estamos falando dos pobres participarem do orçamento, dos pobres serem contemplados no orçamento.
né, da classe trabalhadora ser valorizada no orçamento público. Então, esse é um grande debate, Daniel, esse é um grande debate e que a sociedade petropolitana precisa estar ciente que temos possibilidade, nós temos possibilidade de mudar a política feita hoje. Agora, essa mudança na política, ela não se dará nunca por uma imposição, ela não se dará nunca pelo exercício que foge do debate, que foge que foge do diálogo. Não, o exercício que foge do diálogo, que vem através de subvenção e de grana, esse aí, meu querido, esse aí não tem futuro longo, não. Só contempla. Exato. Você falou já de alguns eixos aí da construção. Desculpa, passou uma moto aqui, horrível isso. Você estava falando da questão da construção coletiva, né, que vocês vieram aí de um longo bate-papo com a sociedade petropolitana. Quais são esses grandes eixos aí dessa discussão aí que emergiu aí para essa candidatura, essa pré-candidatura, né? Esqueço sempre, ainda falta, dia 26 ainda está muito longe ainda. Essa pré-candidatura sua, né, e do PCdoB, e dessa construção coletiva, quais foram os grandes eixos tirados por vocês? Então, nós teremos em breve... Oi? Sim, eu vou fazer uma grande síntese aqui. Isso, legal. Nós teremos em breve, e aí a gente ainda está definindo o dia, mas talvez entre o dia 26 ou 27 agora de setembro, o lançamento do Programa dos Comuns em Defesa da Vida. E como se dá quais são os eixos desse programa? Nós contemplamos, Daniel, 3 eixos. E dentro desses 3 eixos entram todas as políticas públicas. E quais são esses 3 eixos? O primeiro deles, e aí não está numa ordem de prioridade, está numa ordem apenas didática, que eu vou dizer aqui, que é o seguinte: o primeiro é um projeto de vida. Quando a gente fala em projeto de vida, vamos pensar nas áreas que contemplam o projeto de vida, que é a educação, que é a cultura, outra área que contempla o projeto de vida é o emprego, a renda das pessoas, isso contempla o projeto de vida. O outro grande eixo, que são 3 anéis assim, que se cruzam, né? O outro grande eixo é a defesa da vida. O que é a defesa da vida? O que nós precisamos hoje mais defender, principalmente nesse período de pandemia? A vida. Então, a vida é que está no centro desse nosso programa, né? E aí, em torno, então, um outro eixo, que é a defesa da vida. Então, nós precisamos debater a saúde pública, nós precisamos debater a assistência social, a segurança pública, certo? Então, algumas das áreas contempladas nesse eixo de defesa da vida. E o outro grande eixo fundamental, que é vida em comum. Porque uma política, né, nós que somos atores políticos, eu digo sempre que todos somos atores políticos, né? Desde que você se coloque, se manifeste, a isenção é a pior forma de se colocar na vida, né? Mas porque a isenção ela é algo, né? A neutralidade não existe, a neutralidade muitas vezes ela se coloca do lado mais perigoso da política, mas assim, para que serve a política pública? Para que nós estamos aqui debatendo política? Porque nós pensamos no bem comum. Nós precisamos de uma cidade melhor, uma cidade que seja bom para todos e todas, né? Isso é a defesa do bem comum. Então, essa é a nossa outra esfera, que é a vida em comum. Então, eu disse, projeto de vida, defesa da vida e vida em comum. O que está na vida em comum? Está a cidadania, está a defesa da democracia, certo? Está a defesa de tantas outras áreas que contemplam a nossa cidadania, minha gente, a nossa cidadania, aquilo que nos resguarda, aquilo que faz com que eu e Daniel estejamos aqui hoje conversando, certo? Aquilo que resguarda, inclusive, a nossa liberdade. Isso é a vida em comum, a defesa pela vida em comum. Mas esses 3 grandes eixos, eles têm uma centralidade, que é a vida. Daniel, tem uma das coisas que nós do campo progressista temos,
que nenhum outro campo tem, o campo conservador não tem, que é a esperança de dias melhores. É a esperança de dias melhores que nos faz olhar para a vida e ter a certeza que ela pode ser melhor. Então, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente gaste tanto da nossa vida, e aí eu digo gastar tempo de vida, porque o tempo não volta, mas o gastar é relativo, porque a oportunidade de estar aqui conversando contigo é a oportunidade também de estar me formando e de estar aprendendo, das pessoas que estão aqui assistindo também estarem aprendendo. Então, nós nos reunimos durante várias quartas-feiras para debater o programa dos Comuns em Defesa da Vida, e a gente ficava conversando ali normalmente 1 hora e meia, com pautas como transporte público, mobilidade, educação, saúde, geração de emprego e renda, orçamento público. E isso tudo foi fundamental para a minha formação e para a formação das pessoas que debateram, porque todo mundo que ensina também aprende, certo? Então, isso tudo que eu falei, esses 3 eixos que tem a centralidade na vida, é o que vai construir, é o que vai ser apresentado para as pessoas como um projeto dos Comuns em Defesa da Vida, agora, certamente, na reta final aqui do mês de setembro, mas que nós temos muito orgulho de trazer essa alternativa para Petrópolis. Porque eu fico pensando, vamos pensar num ano de 2021, com uma mulher na prefeitura, com um governo progressista na cidade. Isso faz a gente abrir um sorriso e pensar que tem dias melhores aí por vir, minha gente. A luta é grande, mas é possível a gente construir uma cidade melhor, é possível a gente ter toda criança na escola, é possível a gente ter comida na mesa para todas as pessoas. Hoje a gente vive um grande drama, que é o de colocar a comida, o arroz e o feijão, principalmente, na nossa mesa. Mas eu gosto sempre de pensar o seguinte, que esses dias melhores virão, mas não virão de graça. Eles virão com muita luta, porque nada para a gente é fácil. Nada para nós que somos da classe trabalhadora, nada para nós que somos da classe mais vulnerável, né? Da classe que o capital oprime, nada para a gente é fácil. Mas que é possível, Daniel. Isso é possível quando nós damos as mãos e olhamos uns para os outros e falamos, vamos junto, vamos em frente, essa luta é nossa, certo? Então, eu tenho muita confiança de que é possível a gente avançar em todas as pautas que nós podemos propor para a cidade e que a nossa luta também é para não retroceder. Nós não podemos perder direito. Nós não podemos deixar a nossa vida ficar pior. Então, é isso que o Programa dos Comuns se coloca e é isso que nós vamos oferecer para Petrópolis agora nessa eleição. Legal, muito bom. E assim, você está falando algumas coisas aí, você está falando, é que você falou, a gente acaba construindo sempre junto, né? E assim, todo mundo, se alguém quiser colocar alguma coisa, isso é importante, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, né? Eu estou fazendo as perguntas aqui para a Lívia, mas todos convidados e convidadas também, se quiserem colocar alguma coisa, para colocar. Mas, e é isso, né? Nada é dado de graça à classe trabalhadora. Todas as conquistas foram a partir da luta, da organização, né? E eu estava outro dia, acho que foi com o Daniel Ilesco mesmo, que a gente estava na entrevista dele, que a gente estava falando, se a gente não faz política, alguém faz política pela gente, né? E aí você vê as empresas de ônibus estão aí fazendo o tempo todo política, né? Eles não deixam os seus espaços, né, abertos para que alguém faça política para ele. Eles vão lá e fazem, né? Então, assim... Exatamente, Daniel. E aí tem uma coisa, que eu digo coisa, mas não é coisa, é um elemento, né? Tem um elemento fundamental nesse nosso debate, que é o seguinte, como a gente pode envolver as pessoas na vida política, certo? Eu acredito muito que a única forma da gente envolver as pessoas é através do diálogo, é através da paciência. A gente precisa ouvir muito, muitas pessoas nesse momento de pandemia estão sofrendo, estão sem comida, sabe? Eu fico pensando, outro dia ontem mesmo eu estava pensando nos meus estudantes,
nas minhas crianças que estão em casa sem comida, cara. Estão sem comida, porque muitos deles só comem na escola. E aí eu tenho algumas histórias, por exemplo, de um menino que ele tinha tanta vergonha de não ter comida em casa, que ele tinha vergonha de comer na escola. E aí ele passou a comer porque eu fui cativando ele para ele pegar o lanche, sabe? Então, e aí eu fico pensando nessas crianças hoje, recebendo esse auxílio que a prefeitura deu de R$ 70, essa cesta que a prefeitura deu agora, que é uma vergonha para as pessoas receber uma cesta tão, com tanto poucos elementos, sabe? Tão pouco nutritiva, que poderia ser muito melhor. Petrópolis tem um grande cultivo de produtos hortifruti grangeiros, sabe? Então, eu acho que nós temos muita possibilidade aqui na cidade. Mas, bem, como eu estava dizendo, é isso, né? Se a gente não se envolve na política, nós seremos governados por aqueles que gostam de política. E as pessoas que gostam de política, que não seja essa pessoa, né? Esses políticos que se envolvem na vida eleitoral e que não são por uma causa, certo? Qual é a nossa causa? A minha razão por estar na vida política é por acreditar que a sociedade pode ser melhor. Uma sociedade melhor sem dominação, uma sociedade melhor sem exclusão, uma sociedade melhor sem violência. É isso que me move. Caso contrário, eu estou muito feliz na minha sala de aula. Eu estou muito feliz com minhas crianças. Como eu disse, é isso que me dá brilho nos olhos. Mas me dá brilho nos olhos também e de olhar e refletir sobre a vida dessas crianças, a vida dessas mães, desses pais. Então, eu acho que é a nossa obrigação, como pessoas que olham para os outros e se incomodam com a dor do outro. Nós precisamos nos incomodar com a dor do outro, nós precisamos nos incomodar com a floresta que está queimando. Nós precisamos nos incomodar com a floresta aqui em Petrópolis que está queimando, certo? Com a rua que enche porque choveu um pouquinho. Isso não é normal, minha gente. A água da chuva precisa ser escoada com tranquilidade. Isso precisa ser pensado, planejado. E se não é porque quem planeja não passa pela rua que está alagada, né? Os ônibus, eles precisam ser mais confortáveis, precisam ter horário, precisam cumprir horário. O reajuste salarial precisa ir para conta do trabalhador e da trabalhadora que trabalha naquele setor rodoviário. E se não vai, é porque o dono da empresa não anda de ônibus. É porque o político que toca o reajuste salarial não anda de ônibus e não paga 4,40 para ficar preso no trânsito. Então, quando eu digo o seguinte, que nós precisamos nos envolver na política e que pessoas comuns precisam estar na política, é porque nós precisamos mudar o que está aí. Nós precisamos mudar essa realidade. Então, é esse nosso grande exercício. E se a gente não se envolve, se a gente não se dispõe, porque é uma grande luta, isso não é fácil a gente estar aqui conversando sobre tudo isso, não é fácil eu dispor o tempo da minha família, o tempo dos meus estudos, para estar atuando na vida política e sem ganhar R$ 1 para isso. Isso eu faço por causa, né? Bem, e aí eu digo o seguinte, quando nós fazemos isso é porque nós precisamos mudar a nossa realidade e assim, quando nós pensamos no dia da eleição, o dono da empresa de ônibus financia algum candidato ou alguma candidata. Sabe por quê? Porque quando isso for para a Câmara de Vereadores, ele quer que seja aprovada as necessidades dele, certo? Então, por isso é tão grande o exercício tanto do eleitor e da eleitora, como o nosso de estar atuando e assim, dispondo do nosso tempo, o nosso exercício intelectual, porque eu não vou vir aqui, Daniel, falar palavras vazias, né? Eu preciso vir aqui e trazer também conteúdo para as pessoas, que honrar o tempo das pessoas que estão assistindo. Então, esse é o nosso exercício também, certo? Agora, isso envolve o grande esforço das pessoas se disporem a estudar quem se candidata. Estudar quem se candidata, de onde veio essa candidatura, certo? A candidatura ela pode vir exatamente o que ele representa, quais são suas bandeiras, quais são suas causas,
avaliar, inclusive, o peso dessa campanha, quem está financiando essa campanha. Isso está disponível no TSE, no TRE, acompanhe, acompanhe. Não vamos deixar, de novo, eleger pessoas aqui na cidade que são financiadas pelo tráfico. Não vamos deixar permitir a eleição aqui na cidade de pessoas financiadas pela milícia, de pessoas financiadas pela corrupção. Porque esse atual governo, minha gente, não tem outra palavra que o governo da corrupção. Federal, estadual e municipal. E mais, o governo municipal configurado, inclusive, pelo abandono da cidade de Petrópolis. Então, eu acredito muito que nós precisamos envolver as pessoas na vida política, isso é possível, e que Petrópolis não é a cidade conservadora que muitos dizem. O atual presidente, que eu não quero mais falar o nome dele, mas o atual presidente, ele não foi eleito pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas não compareceu às urnas. Então, o nosso exercício, o nosso desafio é convencer as pessoas a estarem nas urnas, a votar por convicção, a votar por estudo, estudar o candidato, estudar as propostas, estudar a candidata, estudar o que está propondo ali. E aí, eu acredito muito que é possível, eu acredito muito que essa tarefa é de todos e todas, não é só da pessoa que se candidata, mas é de todos e todas. A nossa responsabilidade é coletiva. A responsabilidade do enfrentamento à violência, a responsabilidade de termos uma cidade melhor é de todos e todas. Não é apenas da professora Lívia Miranda, não é apenas dos pré-candidatos e pré-candidatas que se colocam na chapa dos comuns, não é apenas de quem se coloca como possível elegível, né? Mas é de quem vota, é de quem não vota, porque quem não vota tem responsabilidade também. Não, como eu disse lá no comecinho, né? Não existe isenção, não existe neutralidade. Se você não comparece às urnas, você também está apoiando a pessoa que ganha. Seja você goste ou não. Então, por isso que é de muita responsabilidade. A democracia é um exercício cotidiano, Daniel. Eu tenho certeza que você sabe disso. Mas a democracia é um exercício cotidiano. Cotidiano. Não e por isso nós precisamos construir coletivamente. Você está falando algumas coisas aí que são importantes, né? E a gente vê a construção exatamente da direita no sentido contrário do que você está falando, né? Na verdade, de fazer a gente acreditar que não se resolve nada pela política, né? Que a política ela não resolve, que a política não é boa, que os políticos não são bons, né? Que a política não presta, né? Eu acho que esse é o discurso hoje, que é o discurso do senso comum, né? O que afasta as pessoas da eleição. Toda vez que você se afasta da discussão política, né? Da política do seu cotidiano, né? E a eleição é política do seu cotidiano, né? Porque através dessa máquina que a gente tem aí hoje, da forma como a burguesia coloca, né? Que os empresários colocam, né? Traduzindo de uma forma mais simples, né? O que o empresário coloca hoje é isso, é a gente acreditar que não é possível mudar. Então a gente desiste da mudança, a gente perde a esperança, né? E quando a gente perde a esperança, é exatamente o que você vê, uma cidade entregue ao desleixo de um prefeito que não tem nenhum compromisso com as pessoas da cidade, né? A gente tem vereadores que não têm nenhum compromisso com as pessoas da cidade. E você está corretíssimo. Hoje a segunda grande tarefa que a gente tem hoje é que as pessoas tomem consciência e vão votar, né? Pessoas simples, pessoas da comunidade, né? Ontem eu conversava com a tia Lili, ela estava falando assim, me dá a gastura de ver uma pessoa no ponto de ônibus reclamando que o ônibus chega atrasado. Mas reclama, mas não age. Não toma para si essa transformação dessa realidade, por uma coisa tão simples, né? Ela falava lá, vamos pegar o telefone e vamos ligar para a empresa para cobrar, né? Então é isso, né? São as atitudes políticas que a gente tem que tomar no dia a dia para que essa transformação aconteça de uma forma real. E parar de acreditar no que nessa história da carochinha que contam para a gente não pode mudar. Muito pelo contrário, né? Você é uma figura, né, que está aí se colocando à disposição com essa vontade de mudança, né? Exatamente. E não tem... eu faço sempre a seguinte reflexão com as pessoas, né?
Não existe salvador nem salvadora da pátria. Não existe Messias para vir nos libertar. Não existe. Nesse caso aqui, não existe. A única forma e a única força de nós nos libertarmos é com a força conjunta, é com a força coletiva, é com a leitura coletiva, é com o estudo coletivo, é com o debate coletivo. É claro, e aí eu retomo, né? Quando falamos de coletividade, nós não estamos falando de igualdade, nós estamos falando de diferença, porque nós somos diferentes, nós precisamos valorizar a nossa diferença. Quem tenta nos igualar são as empresas, são as indústrias que querem vender os mesmos produtos para todo mundo igualitariamente, mas nós somos diferentes, nós temos demandas diferentes, necessidades diferentes, pensamos muito diferentes, e isso tem que ser valorizado, né, Daniel? Eu acredito muito, exatamente, a Vivi colocou ali, somos protagonistas, somos todos e todas protagonistas da história. Agora, nós vamos permitir que alguém venha ser protagonista da nossa vida, da nossa cidade, da nossa política? Eu acredito que não. Que todo dia é dia da gente fazer a escolha de participar das decisões. É claro que muitas vezes essa possibilidade de participar da decisão é fechada, mas que tem um grande momento da gente participar. E esse grande momento é o ano eleitoral. O ano eleitoral não pode ser demonizado. O ano eleitoral ele precisa ser uma grande oportunidade de debatermos a política. É assim que eu vejo, de fato, o ano eleitoral e todo... Né, assim, quando eu digo o ano, eu estou dizendo esse período que vai dar de 45 dias até a eleição, que esse ano foi prorrogado, né, foi adiada a eleição. Mas, assim, e aí eu debato política todo dia, certo, Daniel? Estando em ano de eleição ou não estando, porque aí é da minha formação humana debater a política. Mas eu penso que para as pessoas que estão no seu fazeres, que estão nos seus trabalhos, nos seus estudos, e que quando liga a televisão, naquele ano par, e que chega 45 dias antes da eleição, que vê lá, puxa, propaganda eleitoral, vou desligar, vou fazer outra coisa. Assiste, minha gente, assista e debata com quem está do lado, debata com seu amigo, com sua amiga no WhatsApp, e debata com profundidade, não é só dizendo, olha, que piada essa pessoa, mas assim, essa pessoa é uma piada, será que as propostas dela também são uma piada? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar, refletir, mas sempre é possível a gente debater a política, e eu penso que o ano par, o período que se aproxima de outubro, é fundamental para que possamos pensar juntos e juntas e debater sobre a cidade, debater sobre o Estado, sobre a nação, porque as políticas, elas podem, né, como acontecem, ser descontinuadas. Isso é um drama do Brasil, um drama também de muitas nações. As políticas, elas podem ser descontinuadas quando elas não são. E aí por quê, né? Por que são descontinuadas? Porque não foram bem planejadas, porque elas foram colocadas autoritariamente, porque foi para atender o interesse de algum lobby, e aí não teve a participação da sociedade civil. Então, quando a política ela é de fato planejada, pensada, ela tem fundamento, ela não vai ser descontinuada. Quando ela é transformada em uma política de Estado, ela não vai ser descontinuada, ela não pode ser descontinuada. Então, eu acredito muito que o ano eleitoral ele é fundamental para nós debatermos a cidade. É o ano que a cidade inteira, que todo mundo está falando de candidato a vereador, né? Todo mundo está falando disso. Ah, mas saiu agora no jornal, ó, isso aqui é candidato a prefeito, isso aqui é pré-candidato a prefeito, pré-candidato a prefeita. Então, está todo mundo falando sobre isso. Então, é uma grande oportunidade a gente falar o seguinte, será que eu quero mais posto de saúde na minha rua, mais um posto de saúde aqui na minha comunidade? Será que eu quero mais creche aqui? Será que eu quero mais escola? Ou será que não, tá bom, quero que feche tudo, não quero mais nada disso? É isso que a gente precisa conversar. E o seu voto vai dizer se vai ter ou não ônibus na sua rua. O seu voto vai dizer se vai ter ou não calçamento na sua rua. O seu voto vai dizer se a sua casa vai ficar em pé ou se ela vai cair. Porque a prefeitura é responsável por dar moradia digna às pessoas. O seu voto vai dizer se você vai pagar mais ou menos na passagem de ônibus,
se você vai ter ou não médico no posto de saúde da sua comunidade, se você vai ter professor e professora trabalhando na escola, se vai ter emprego na cidade. É o nosso voto, é o meu, é o seu, é o do Daniel, é o de todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, e quem não está nos assistindo também, porque, como eu disse, é uma responsabilidade coletiva. É uma responsabilidade tanto de quem vota como de quem não vota. Todo mundo tem a sua contribuição nisso. E aí eu acho que... Oi? Todo mundo sente no final, né? Se você vota, Exatamente. Você vai Exatamente. ter Então, falta de ônibus, você vai ter... É isso aí, Daniel. Então, eu acho que, sabe, então quando fala assim, Lívia, como que você vai convencer o pessoal a votar? Como que você vai convencer o pessoal a ir para a urna? Porque a multa, olha como é contraditório, né? A multa por não votar é menor que o valor da passagem para ir e voltar do local de votação. Então, se a pessoa vai pagar R$ 8,80 para ir e voltar do seu local de votação, ela paga R$ 3,90 alguma coisa, se não me engano, porque eu não pago, eu sempre estou participando da eleição, né? Mas você quer 3 e alguma coisa, é menos que R$ 4,00, que paga como multa eleitoral. Olha como a nossa justiça eleitoral, ela desincentiva o voto. Ela desincentiva as pessoas a irem para as urnas. Então... É isso, Daniel. Eu acho que nós precisamos sempre conversar sobre isso. Com certeza. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é o nosso papel. A gente já está chegando no finalzinho aqui. A Marisa sinalizou para mim que é 1 minuto, mas não é não. E a gente começou um pouquinho depois, né? A gente começou 9 horas. É verdade. Começou no horário certo. Deve ter mais uns 2 minutinhos aí. Exatamente. Para a gente não acontecer igual da outra vez, que a gente saiu correndo, atropelado no final e falando... Então é isso. Eu queria primeiro agradecer a você novamente por essa sua disponibilidade de estar aqui. Eu acho que essa é a nossa missão, como você falou, né? De dar voz e porque as pessoas escutem, reflitam, pensem, né? E a gente colocou até o título, Meu Candidato Me Representa, mas é exatamente com essa intenção, né? Será que a Lívia me representa? O que ela fala me representa, né? E a gente escutar isso de todos os candidatos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante do momento que a gente está vivendo, que é uma reflexão, né? A Lili falando que você representa ela super, muito bem. E é isso, né? A gente poder refletir, escutar os candidatos e tirar ali as nossas conclusões. Isso é extremamente importante, como você falou. Então, assim, novamente te agradecer, nós do Movimento Petrópolis, né? A Vivi, a Marise, a Ana, a gente agradece muito a sua presença aqui. E faça suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Então, eu que agradeço, Daniel, eu que agradeço você, a Ana, a Marise, por confiarem também e por fazer, eu repito, né? O Movimento Petrópolis tem um papel fundamental na democratização do acesso aos pré-candidatos e pré-candidatas. Esse trabalho que vocês fizeram, sinceramente, eu acho que foi brilhante e que isso possa ser executado e feito, proporcionado por outros canais, tanto aqui no Instagram, como no WhatsApp, como no Facebook, como também no YouTube. Nós precisamos promover a mídia independente aqui na cidade e assim, eu acho que nós podemos, juntos e juntas, ter alternativas na cidade. Petrópolis pode ser uma cidade muito melhor. E uma coisa que eu tenho falado sempre, né? Petrópolis deve mudar, só que tem que ser para melhor. Nós não podemos aceitar retrocesso, nós não podemos permitir aqui o crescimento do autoritarismo. Então, eu fico muito agradecida de estar aqui com vocês hoje, e eu fico muito agradecida da confiança das pessoas, Daniel. Eu acho que isso, né, é um valor. A gente ter a confiança das pessoas, nossa, isso para mim era inimaginável há alguns anos atrás, né? Ser essa pessoa que as pessoas confiam para dizer, olha só, eu tô com você, eu acredito em você. E aí eu digo sempre, mas eu acredito em vocês também. E eu quero que todo mundo possa, no dia 1º de janeiro, estar junto na prefeitura. Eu fico arrepiada falando isso. Eu quero estar junto com as pessoas no dia 1º de janeiro na prefeitura, dizendo, minha gente, essa casa aqui é nossa.
Essa casa é nossa. Essa casa não vai estar de porta fechada para ninguém. Isso aqui vai estar aberto para desde do pedreiro, desde a pessoa que trabalha, sabe, varrendo a rua, até o grande executivo. Isso aqui é nosso, sabe? É esse o nosso lugar, é esse o nosso espaço, que seja também a Câmara de Vereadores, que dê orgulho para nós. E eu acredito muito nisso. Eu acho que nós temos a grande oportunidade de fazer de Petrópolis uma cidade muito melhor. E eu acredito que só é possível porque nós estamos aqui, Daniel, juntos e juntas. E essa força coletiva é o que também me move, é o que faz alimentar sempre a minha esperança. E cada mensagem, Daniel, que eu recebo, tanto no WhatsApp como no Facebook, dizendo o seguinte: Lívia, eu estou muito feliz com a sua pré-candidatura. Nossa, as pessoas não têm noção do quanto isso me faz bem. Isso me faz muito bem, porque o desafio é enorme. Mas saber que tem gente que fica feliz com a nossa pré-candidatura, com essa alternativa, sabe? Isso é o que me dá, inclusive, felicidade, esperança, força. Força, porque os desafios são enormes, os dias são difíceis. Mas com essa declaração de carinho, sabe, de coragem, de força também, eu fico muito feliz e eu acho que nós temos muito ainda a caminhar na cidade, avançar em tudo aqui em Petrópolis. Eu agradeço muito a vocês e dizer que eu estou sempre disponível, é só me chamar. Beleza, então. Gente, a Lívia falou uma coisa importante aí que eu acabei esquecendo de falar. A gente também já está abrindo nossa página no YouTube também. Em breve a gente vai estar transmitindo por lá também, né? Então, quem quiser seguir a gente também no YouTube, é Movimenta Petrópolis, também no YouTube. A gente está lá também agora. Já está deixando as que a gente já fez lá. Em breve a gente vai estar começando a transmitir por lá também. Boa noite, então, Lívia. Até mais. Obrigado. Muito bom. Valeu. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.